Quero falar aqui como ser abençoado. Eu quero ler carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler o versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Irmãos, como ser abençoado? Como ser abençoado? Algumas pessoas imaginam e pensam que ser abençoado é ser rico, ou ter muitos bens, ter bens em abundância. Para algumas pessoas, isso é ser abençoado. Na verdade, irmãos, isso está fora do contexto bíblico. Ser rico não quer dizer ser abençoado, né? Ter abundância de bens não significa ser abençoado. Até porque só é abençoado aquele que Deus abençoa. Não tem como alguém ser abençoado por outro ser. Deus é o dono da bênção. Deus é o Senhor da bênção. Quem é abençoado só pode ser abençoado por Deus. Não pode ser abençoado por outro ser, por outra coisa. Pelo gênio da lâmpada, como algumas pessoas, pede 3 desejos, 3 pedidos e ali é abençoado pelo gênio da lâmpada. Tem pessoas que fazem pacto aí, com o espírito para ser rico, ter fama, ter muito dinheiro, prosperar na vida. Prosperidade não é sinônimo de bênção, não, irmãos. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não é abençoado. Porque só quem pode ser abençoado, só quem pode abençoar é Deus. E tem muita gente que tem muitos bens, muito dinheiro, é famoso e não é abençoado. E tem gente que é pobre, recebe o seu salário, mas é abençoado, é abençoada. Por quê? Porque é servo de Deus, é filho de Deus, é filha de Deus, e Deus abençoa a sua vida. Prosperidade, eu já falei aqui uma vez, não é para todo mundo. Ter abundância de bem não é para todo mundo. O que é ser rico? O que é riqueza? Riqueza é a quantidade de bens que uma pessoa possui. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa possui uma casa, um carro e dinheiro na conta. Aí soma-se quanto vale a sua casa, quanto vale o seu carro e quanto ele tem de dinheiro na poupança, no banco. Soma-se tudo e ali é a sua riqueza. O que é abundância? Abundância é grande quantidade de riqueza. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa não tem uma casa, tem 10 casas, 20 apartamentos. Na verdade, ele tem 10 prédios, com muitos apartamentos, várias empresas, vários carros, muito dinheiro em várias contas. Isso é abundância de bens. Todavia, isso não quer dizer que ele seja abençoado. Abençoado, irmãos, ser abençoado não é ser rico, não é ser milionário, não é ter abundância de bens. A gente sabe muito bem que tem muita gente que tem muito dinheiro, não é verdade? Que tem abundância de bens. Muita gente no Brasil, no mundo todo, tem muita gente. Tem gente que tem mais dinheiro do que eu, mais dinheiro do que você. E já vai encontrar outras pessoas que têm mais dinheiro do que ele, não é assim? E aquele que tem mais dinheiro do que você vai encontrar outras pessoas que têm mais dinheiro do que ele, e assim sucessivamente. Isso não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa abençoada. Tem nada a ver. Riqueza são consequências. Tem gente que tem um dom, sabe? Tem um dom para adquirir riqueza. Já nasceu com ela. Tem gente que vendendo quiabo enriquece. Tem gente que vende com 1000 enriquece. Tem gente que vende carro e não sai de onde ele estava. Vocês estão entendendo? Tem gente que tem um dom. Eu conheço irmãos que tem dom. E ele é próspero. E ele tem riqueza. Agora escute só, irmãos. Tem gente que tem riqueza e que também é abençoado. Tem gente que tem abundância de riqueza e também é abençoado. Mas tem gente que tem riqueza e não é abençoado. Tem gente que tem abundância de riqueza e não é abençoado. Porque só quem pode ser abençoado, irmãos,
né? É aquele que faz a vontade de Deus, que anda dentro da vontade de Deus. Tem gente que vive uma vida promíscua, toda noite é uma mulher diferente, e ele pode abrir a boca e dizer assim: Deus está me abençoando. Tá, não tem nada a ver com Deus. Eu sou abençoado, não tem nada a ver com Deus. Os bens que ele tem, o carro do ano que ele tem, isso não significa que seja uma pessoa abençoada, irmãos. Porque uma pessoa pode ser rica, ou ele conquistou a riqueza, ou ele herdou a riqueza dos seus pais. Ele era rico, já veio de berço rico, então ele pode adquirir, ser rico, continuar sendo rico, porque ele adquiriu da sua família aquela riqueza. Mas tem gente, irmãos, nós, pessoas que servem ao Senhor, é abençoado não pela riqueza. Deus dá a riqueza. Deus pode dar riqueza aos seus filhos, como deu a Salomão. Deus pode dar riqueza aos seus filhos, a nós, a mim, a você, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o porvir. Nós podemos nos tornar uma pessoa rica, uma pessoa com abundância de bens, claro, e é o que mais o ser humano quer, deseja, é ser rico. Primeiro, ele quer ter um bom emprego, ganhar bem, é normal, não é pecado. Primeiro, ele tem uma visão, né, empresarial, então ele tem uma visão e ali investe na sua empresa e ele prospera financeiramente, a sua empresa cresce. E ele pode continuar sendo uma bênção nas mãos de Deus, porque, olha, uma das coisas, irmão, deixa eu dizer para você, uma das coisas que acontece na vida de uma pessoa que é abençoada por Deus, é porque ele também é um abençoador. Não tem como uma pessoa ser abençoada sem ser abençoador, irmão. Não tem como. A Bíblia diz que Abraão, ele prosperou, mas ele foi o quê? Um abençoador. A Bíblia diz que ele foi lá e deu o dízimo de tudo que ele pegou de uma batalha, de uma guerra lá. Foi o primeiro dizimista. Então não tem. Deus, ele é abençoado e a sua essência, ele, de natureza, Deus é abençoado porque ele também é um abençoador. Não tem como eu ser uma bênção, irmãos, sem ser um abençoador. Isso alcança todos os ângulos, sabe? Vida emocional, vida espiritual, vida financeira também. Porque não há necessidade da gente, né? Não tem, se a gente ganha pouco, dá pouco, mas a gente abençoa. Eu também faço parte da bênção, porque eu também sou um abençoador, e o que eu tenho foi Deus que me deu, e o que chegou em minhas mãos é porque Deus tem me dado, e Ele tem me abençoado. Eu sou um abençoado e também serei um abençoador da sua obra. Sabe por quê? Porque quando você encontra uma pessoa abençoada espiritual, irmão, o que é que você escuta dessa pessoa? Palavras verdadeiras, palavras, sabe, de Jesus, palavra de fé, sabe, palavra de esperança. Então, se ele é um abençoado de Deus, um instrumento de Deus, ele passa para nós também a bênção que ele recebeu de Deus, que Deus tem, né, o que Deus está transmitindo através dele. Porque não tem como você, irmãos, beber água doce indo no mar, indo na praia. Tem como? Não. E não tem como você, irmãos, tirar do pé de manga, você tirar a pinha. Tem como? Não. Então, se você é uma bênção, nós somos uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus, então nós somos um abençoador para os irmãos, para a igreja, para todos que estão ao meu redor. Eu sou abençoado por Deus. Fulano de tal pode ter ganhado 10, 20 vezes mais do que você, mais do que eu. Isso não significa que ele é mais abençoado do que você, porque a igreja de Jesus é uma igreja abençoada, irmãos. Nós somos a igreja, e a igreja de Cristo é abençoada.
Não tem como Deus dizer assim: olha, eu vou abençoar um dos meus membros mais do que os outros. Não, nós somos todos abençoados por Deus. Nós somos a bênção de Deus aqui na terra, irmãos, amém? Isso é ser bênção, isso é ser abençoado. É abençoado porque eu sou também um abençoador da sua obra, glória a Deus, da sua igreja. Irmãos, como eu já falei, a quantidade, né? Riqueza é uma coisa e abundância é a grande quantidade de riqueza, né? Mas o que é ser abençoado? Não precisamos, irmãos, barganhar as bênçãos de Deus, né, para ser abençoado. Sabia disso? Nós não precisamos barganhar com Deus para ser abençoado por Ele. Vocês estão entendendo? Não, eu vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou ser abençoado. Eu vou dar uma esmola, a primeira pessoa chegar na minha casa, eu vou dar uma esmola. Eu sou bom de dar esmola. Eu dou esmola a todo mundo. Não, eu sou uma pessoa... Não tem nada a ver, não adianta uma barganha com Deus, sabe? Para ser abençoado. Nós já somos uma bênção. E a promessa de Deus para nós é essa, irmãos. É que nós somos uma bênção, amém? Veja o que é que diz o apóstolo Pedro. No capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12, ele afirma que a bênção é herança daquele que crê. A bênção é herança daquele que crê. Eu creio em Deus, irmãos. Então, a bênção de Deus é uma herança minha. Deus tem reservado isso para mim, para você, para a igreja. Então, se a bênção de Deus é herança, né, daquele que crê, eu creio em Deus, vivo conforme Deus, né? Então significa que eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Em Deuteronômio 28, de 1 a 15, diz que elas são promessa de Deus, e que virão, e nos seguirão, e se tão somente dermos ouvido à voz de Deus. Veja só, se dermos ouvidos à voz de Deus, então a herança do Senhor, irmão, que é promessa de Deus para nós, vem nos seguindo, sabe? Vem nos seguindo. Cada passo que a gente der, irmão, a bênção vem seguindo a gente. Nós somos abençoados por Deus, irmão, independente das circunstâncias que a gente passar, sabe? Independente do momento cruel que a gente esteja passando, nós somos abençoados, independente de tudo isso, irmão. Nós somos abençoados, porque as bênçãos de Deus nos seguem, e a promessa é promessa de Deus, isso em nossas vidas, independente do grau de problema, de dificuldade que estivermos passando, nós somos uma bênção nas mãos de Deus. Nós não somos derrotados, não. Fulano de tal foi derrotado porque isso aconteceu. Conversa, irmão. Eu sou uma bênção de Deus, irmão. Deus tem me abençoado e vai continuar me abençoando. Glória a Deus. Então, irmãos, existem, né, condições para isso. E há condições para ser uma bênção e tornar sendo uma bênção. E as bênçãos nos seguir é simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É ouvir e obedecer. Agora, é necessário, irmãos, fechar as brechas. É necessário fechar as brechas. No capítulo 5 e o versículo 16 e 17 de Gálatas, né? Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Aí, então, há essa luta, sabe? Entre a carne contra o espírito. Então, a gente precisa fechar as brechas e não dar lugar à carne, mas que a nossa maior luta é contra a carne. É uma luta grande, é contra a carne, contra os nossos desejos, sabe? Contra o nosso querer, contra a nossa vontade, né? Porque veja que em Romanos, capítulo 8, do versículo 5 a 8, afirma que a carne ensina, ela nos tenta levar para fazer a vontade da carne, sabe? E inclinar para a carne, irmãos, é manter ou desfazer da amizade de nós com Deus.
Porque a Bíblia diz que o amor, a inclinação da carne é morte. Além de ser morte, é inimizade para com Deus. Então, quando eu faço isso, inclino para os meus desejos, a minha vontade, os meus pensamentos. Por exemplo, tem muita gente que diz assim: não, eu tenho um emprego, eu ganho bem, e ele continua sendo uma pessoa promíscua, uma pessoa que não faz a vontade de Deus. Mas na visão dessa pessoa, na mentalidade dela, é que Deus está abençoando ela. Não é. Nunca diga a uma pessoa, porque fulano de tal tem um emprego bom, ciclano de tal está ganhando milhões. É uma bênção. Quando você olha para a vida dela, irmãos, significa que ela conquistou aquilo ou pelas suas próprias condições, não é verdade? Pelos seus méritos. Ou seja, se a pessoa estudou, passou no concurso, pegou um emprego bom, vai ganhar bem. Se a pessoa investiu na empresa, a empresa cresceu, vai ganhar bem também. Não significa que essa pessoa esteja fazendo a vontade de Deus para ser uma bênção de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Não. Tem muita gente que ganha dinheiro, que é próspero, porque, escute só, prosperidade não é sinônimo de abençoado. Não, irmãos, não é. Porque se prosperidade fosse sinônimo de abençoado, no mundo a maioria das pessoas eram miseráveis, desgraçados, né? Então, você está entendendo? Não valia nada. E pelo contrário, a maioria das pessoas são pobres. A maioria das pessoas são assalariadas, os outros recebem menos de um salário. Isso não quer dizer ser abençoado não está, limitado à quantidade de dinheiro que ele tem, o carro que ele tem, a casa que ele tem. Não tem nada, a roupa que ele veste, se é de marca, calçado, não tem nada a ver com isso, irmão. Está entendendo? Um crente, que recebe um salário mínimo, mas é fiel a Deus, ele é abençoado. E aquele que recebe milhões, dinheiro, à vontade, e não é uma bênção. Não é uma bênção, porque não é abençoado por Deus. Não é abençoado por Deus. Então, olha só, em Mateus capítulo 15, do versículo 19 a 20, afirma que é do coração que procede maus pensamentos. É do coração. Coração aqui é apenas uma simbologia, que procede os maus pensamentos. Então a gente não pode ser guiado pelo coração, porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ensina que não podemos confiar no coração, porque o coração ele é traiçoeiro, enganoso é o coração do homem humano, e quem confia nele, irmão, se dá mal. A gente precisa ter muito cuidado, não ser guiado pelo coração ou pelos nossos pensamentos, ou por fulano ou ciclano, mas ser guiado por Deus, pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus me guiará, nos guiará. Façamos da palavra de Deus nosso guia, irmãos. A gente precisa fazer da palavra de Deus nosso guia, O Salmo 119, o verso 92, o salmista afirma que se a palavra de Deus não tivesse sido o prazer dele, há muito teria sido destruído na sua própria angústia, Se a palavra de Deus, irmãos, não tivesse sido para nós, para mim, para o cristão fiel, sido prazer ou razão dele viver, irmãos, nós não estaríamos aqui. Sabia disso? Porque por mais que a gente queira que a igreja encha, que a igreja cresça, irmãos? Por mais que a gente sinta prazer em ver o número se agigantando, se aumentando, mas a gente é consciente de que muitos são chamados, irmãos, mas poucos são escolhidos. E quando fala poucos escolhidos, não é porque Deus o escolheu, mas é a pessoa que não escolheu a Deus. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoas que às vezes têm a liberdade e o privilégio e a oportunidade de aceitar a Cristo, de abraçar a Cristo, mas despreza, seja um dia depois, seja durante a caminhada, seja lá como for. Aí nós precisamos, irmãos, colocar a palavra de Deus como o nosso prazer. Eu amo a palavra, eu como a palavra, eu vivo a palavra, eu ando segundo a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me fortalece e nos fortalece durante a caminhada. Porque irmão, não já falou para mim várias vezes, irmãos, se ele fosse dar ouvido,
As pessoas que chegam, sabe, no seu ouvido, sabe, e tentando desviar ele para fazer as coisas erradas, ele não estaria aqui e ele não era um abençoador da obra. Está vendo, meu? E é preciso a gente ter muito cuidado com essas pessoas que vivem uma vida mesquinha, uma vida miserável, não é uma bênção, porque não tem como ser uma bênção sem ser um abençoador, e quer levar muitos também para a mesma desgraça espiritual que elas vivem. É isso que acontece. Provérbio, capítulo 4, versículo 19 e 20, diz assim: o caminho daqueles, quer dizer, o caminho daqueles que não conhecem a Deus é como escuridão, e não conhece aquilo que tropeçam. Filho, atentam para as minhas palavras. Sabe, quem anda segundo os seus pensamentos, as suas ideias, e não segundo a palavra, irmão, vive em escuridão. Vive em escuridão. É muito difícil, é complicado você tentar aconselhar uma pessoa que não quer sair da escuridão. Está escuro, sua mente está obscura, sua mente está uma escuridão, uma treva densa, sabe? O que prevalece lá é os seus desejos, o que prevalece lá é a sua vontade, o que prevalece lá é a sua opinião. Uma pessoa dessa vive em trevas, sabe? Em densas trevas, em escuridão. E o caminho dessas pessoas, irmãos, com certeza vai terminar mal, nunca termina bem. Eu vou dar um conselho aqui. Eu vou falar uma das coisas que, para ser uma bênção e prosperar, por exemplo, uma pessoa constrói uma família, né? Um exemplo, uma pessoa constrói uma família, o esposo ou a esposa constrói uma família, tem o seu esposo, tem a sua esposa, aí tem os seus filhos, aí começa a crescer, começa a prosperar, começa, sabe, a prosperar financeiramente, a prosperar. Bom, se ele é um abençoado por Deus e essas coisas devem acompanhar os cristãos, sabe, deve acompanhar nós, porque a gente não vai viver todo o tempo na pindaíba. Se a gente viver todo o tempo na pindaíba, alguma coisa tem de errado, né? Não significa que a gente tem que ganhar rios de dinheiro, não, mas significa que a gente tem que prosperar também financeiramente. Resultado, irmãos, Abraão prosperou financeiramente, não foi assim? Ele saiu de uma terra, saiu sem nada, com uma certa quantidade de ovelhas, de gado, mas durante a caminhada ele prosperou, ele cresceu. É necessário que ele prospere, que ele cresça, não como Abraão, os mesmos bens de Abraão, os mesmos bens de Jó. Não significa isso. Significa que você vai prosperar de acordo com aquilo que Deus der para você, com aquilo que Deus dá para nós. Mas a gente precisa prosperar. Mas às vezes, irmãos, tem pessoas que às vezes, sabe, durante a caminhada, durante o percurso da vida, uma pessoa que começa a entrar em densas trevas, e ali ele destrói tudo que ele construiu desde o início da sua caminhada. Ele acaba com tudo, ela acaba com tudo, não é assim? Destrói com tudo, e quando pensa que não, ele está vivendo do zero novamente, mas ele não entende, ou ela não entende, e ela diz que a vida é assim, eu sei que a vida pode ser assim, mas eu não posso me dobrar a situações como essas, vivendo uma vida distante de Deus, porque quem vive uma vida distante de Deus, com certeza, nunca será uma bênção nas mãos de Deus. Então precisamos andar em espírito. Segundo Gálatas capítulo 5, versículo 22, possuir e praticar os frutos do Espírito. Quem é espiritual precisa praticar o fruto e viver no fruto, sobre a ordenança do fruto do Espírito Santo. É amor, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é fé, é temperança. Nós precisamos, para viver em espírito, precisamos praticar os frutos do Espírito. Gálatas 5:24 diz que também, para quem anda em espírito, precisa colocar a carne no seu devido lugar. Ou seja, a vontade da carne não deve prevalecer dentro da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: andar em comunhão com Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo que os irmãos precisam andar em comunhão com Deus. Para viver ou andar no Espírito, é preciso andar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. Segundo João, capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que para ser um verdadeiro adorador, é preciso andar em espírito. É preciso adorar o Pai em espírito e em verdade. Não tem como adorarmos a Deus, irmãos, da boca para fora. Por aí afora, tem muita gente que canta e canta muito bonito. Não canta não? Canta. Tem gente que tem vozes, sabe, pessoas que têm vozes lindas, maravilhosas, mas não canta para Jesus. Isso não significa que uma pessoa dessa seja uma pessoa abençoada. Vocês estão entendendo? Tem a sua voz, canta para o mundo, canta para as pessoas, mas não usa a sua voz para adorar a Deus, para glorificar a Deus. A sua voz é simplesmente para Ele, para os outros e para o mundo e para o príncipe deste mundo. Mas para ser abençoado, irmãos, é preciso viver em espírito, andar segundo Deus e segundo a vontade da sua palavra, a vontade de Deus, para viver uma vida abençoada. Amém? Ser abençoado por Deus, eu sou abençoado por Deus. Diga assim, irmão, eu sou abençoado por Deus. Independente da circunstância que você esteja vivendo, meu irmão, você é uma bênção de Deus e é abençoado por Deus. Amém? Fiquemos de pé neste momento e vamos agradecer ao nosso amado e bondoso Deus.